Sabe, existem fragmentos de história, quase uns sussurros em ruínas antigas, que contam sobre um tempo completamente esquecido, um tempo de gigantes. Essa citação, tirada de tradições antigas, meio que vira de cabeça para baixo a nossa visão do passado, né? Não fala de humanos primitivos, não, mas sim de seres magníficos que ergueram cidades titânicas. A grande pergunta que fica é: quem eram eles e o que diabos aconteceu com o mundo que eles construíram? Para encontrar as respostas, a gente precisa seguir as pistas deixadas nos mitos de várias culturas. Os nomes mudam, é verdade, mas a descrição do poder e da sabedoria deles, nossa, continua incrivelmente parecida. Talvez o nome mais famoso venha das tradições hebraicas, os Nephilim. Eles são descritos como filhos de anjos e humanos, então a própria existência deles já é uma espécie de ponte entre o céu e a terra. Ali na mesma região, as tradições árabes falam dos Amalequitas. Dizem que eles foram os primeiros habitantes da cidade sagrada de Meca, o que conecta essa raça de gigantes a lugares de um poder espiritual imenso. As crônicas hebraicas também falam dos filhos de Anak, um nome que significa de pescoço longo, uma referência bem clara à altura impressionante deles, que viviam na antiga terra de Canaã. E lá na Arábia, as lendas contam sobre os Adites, uma raça superpoderosa, descendente de Noé, que se uniu sob o comando de seu rei gigante chamado Ad. E para fechar, tem os Jababira, os governantes gigantes da Síria. O nome deles vem de uma palavra que significa imenso. A lista é longa, viu? O que mostra que isso não era uma lenda local, mas sim uma memória global. Apesar dos nomes diferentes, a gente começa a ver um retrato bem claro, né? Eram construtores de coisas gigantescas, donos de uma sabedoria antiga e governavam o mundo antes de um grande cataclisma. As tradições se conectam e acabam pintando o quadro de uma civilização global esquecida. Tá, mas se esses gigantes realmente existiram, cadê as provas? Onde estão os reinos deles? Bom, as lendas não falam só dos construtores, elas também descrevem as maravilhas que eles ergueram. Olha só essa descrição de Ubar, a cidade dos Adites. Não era uma fortaleza primitiva, de jeito nenhum. Era uma metrópole de uma beleza que a gente mal consegue imaginar. Um verdadeiro paraíso construído por mãos gigantes. Um testamento do poder e da arte deles. Só que a história de Umbar também serve de aviso. A tradição conta que a cidade, no auge da sua glória, foi simplesmente engolida pelo deserto, e todo aquele esplendor se perdeu para sempre. É um tema que se repete. Uma civilização brilhante, mas condenada. E isso leva a gente para a pergunta principal. O que causou a queda dessa civilização? Por que essa era dos gigantes teve um fim tão abrupto e violento? Os mitos são unânimes. A resposta está numa guerra cósmica. Na mitologia grega, por exemplo, a Era dos Titãs era uma idade de ouro, um paraíso governado pelos deuses antigos. Só que essa paz foi quebrada por uma rebelião, uma nova geração de deuses liderada por Zeus, que lutou pelo controle do universo e acabou para sempre com aquele mundo primordial. E essa história não é um caso isolado, não. A gente vê ecos dela em todo lugar. Na mitologia nórdica, um dilúvio de sangue destrói os gigantes de gelo. No poema anglo-saxão, Beowulf, a raça de gigantes é aniquilada por um dilúvio como castigo pela rebelião. O padrão é muito claro: uma guerra celestial que resultou na destruição da raça antiga. Mas o que essa guerra antiga, essa história de deuses e gigantes, tem a ver com a gente? Bom, segundo um mito bem específico, a conexão é muito mais direta e profunda do que se pode imaginar. Existe um mistério órfico que conta uma história de origem simplesmente extraordinária. Nele, os titãs matam e, sim, eles devoram o jovem deus Dionísio. Como castigo, Zeus destrói todos eles com raios. E é das cinzas fumegantes desses titãs caídos que surge a humanidade. A implicação dessa lenda é impressionante. Se a humanidade nasceu das cinzas dos titãs, que por sua vez tinham consumido um deus, então cada ser humano carrega uma natureza dupla. Uma parte mortal, titânica e rebelde, e uma parte imortal, uma essência divina aprisionada lá dentro. Essa herança é o que algumas tradições chamam de centelha divina. Seria esse fragmento de Dionísio dentro de nós, que nessas mesmas tradições esotéricas é visto como um avatar de Lúcifer, o portador da luz. Essa centelha seria a fonte da nossa busca pelo divino, mas também da nossa natureza rebelde, quase uma memória da guerra que nos deu origem.
Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se essa história antiga guarda uma verdade simbólica sobre a condição humana, o que ela revela? Será que somos herdeiros de uma raça caída de gigantes, carregando a semente da rebelião e ao mesmo tempo a luz de um Deus devorado? A questão é: o que escolhemos alimentar?